Fala pessoal, tudo certo? Recentemente, publicamos aí no canal review da Galaxy RTX 4060X, a qual apresentou ali um bom desempenho em 80p. Contudo, por conta de alguma de suas limitações, como os 8 GB de VRAM e PCI Express limitado a 8 pistas, além de seu posicionamento e preço, ela acabou não tendo uma recepção lá muito calorosa após seu lançamento. Nesse contexto, que tal tornarmos algo que já não é lá muito caloroso e uma verdadeira pedra de gelo? Pois é exatamente esse o objetivo desse vídeo, e a gente vai ver como isso foi feito depois da vinheta. No review, foram feitos alguns testes ali com zero modificações na placa, onde é possível atingir pouco mais de 3.000 MHz no GPU Pi, 2.980 no Firestrike e 2.960 no Time Spy. Essas marcas aparentam estar na média para essas GPUs, que são baseadas na arquitetura Ada Lovelace, com as melhores amostras ali chegando nos 3.100 MHz para 3D. Com exceção das RTX 4090, que disputam os primeiros lugares nos rankings globais e por isso contam com mais lateral disponível, nas demais GPUs dessa geração essa literatura é virtualmente inexistente. Por exemplo, não sabemos exatamente como elas se comportam com tensão adicional ou frio extremo, ainda que no geral o comportamento deve ser similar ao da D102, já que se trata da mesma arquitetura e processo de fabricação. Dito isso, partiu testar se o AD107-400 apresenta ganhos de frequência com tensão adicional, onde para se atingir esse objetivo foi usado o Elmolabs IVC2, que é o famoso canivete suíço de overclock, e o qual também apresenta suporte ali ao controlador PWM usado na RTX 4060. Os dois dispositivos conversam por meio do protocolo I2C, o que significa que é necessário localizar o SDA-SCL do UP9512, que é o controlador PWM da 4060, e os pads que estejam ligados diretamente a esses pinos, fazer comunicação com o EVC2. No caso, aí na tela vocês estão vendo aí passar a foto da modificação e da localização dos pads, né? Mas é importante, vale o aviso, modificações no hardware anulam garantia e também não nos responsabilizamos por possíveis danos ou prejuízos. Se você não tem boa perícia com solda, acredite, você vai precisar de muita para fazer essa modificação e pelo menos algum conhecimento de eletrônica, recomendamos que não façam esses procedimentos. Com isso, é possível aplicar um offset de tensão em até 150 mV, configurar parâmetros como OCP, LLC e frequência de chaveamento. Apesar de não termos verificado aqui o FSW, que é a frequência de chaveamento dessa placa, a informação ali que consegui é que ela vem configurada de fábrica na casa dos 500 kHz, o que é até que além do esperado diante dos MOSFETs que utilizados aí na placa. Portanto, é bom ser cauteloso aí na hora de mexer com esse parâmetro, já que a dissipação de calor do VRM tende a crescer conforme se aumenta a frequência de chaveamento. Dito isso, o primeiro teste foi com o cooler original, afinal esse também foi para verificar se tudo estava certo com a placa após as modificações, que felizmente foi o caso. Infelizmente, não houveram ganhos de frequência com tensão adicional usando refrigeração a ar, que é um comportamento recorrente ali nas placas NVIDIA desde a série Pascal. O próximo passo foi testar refrigeração a água, onde foi utilizado um loop custom com radiador 360mm com 3 fãs de mais de 100 CFM, um bloco FreezeMod RGB, que vocês podem ver aí na descrição, um link para caso alguém tenha interesse, adquirir um, e Thermal Grease Conduction Out. Famigerado metal líquido aí pode fazer diferença nesse caso, já que uma das consequências de se usar processos de fabricação cada vez mais densos é a dificuldade de se tirar o calor do die, de forma que as propriedades do metal líquido podem ajudar nesse caso. Contudo, ele ainda pode reagir ou correr em certos materiais, como alumínio, além de ter a possibilidade de escorrer, que ocasionaria um baita curto na GPU e uma placa morta no final. Portanto, é precisar usar ele com cuidado, Além disso, foram adicionados dissipadores do VRM, 2 capacitores SMD de 680 microfarad com 6.3 volts nas fases da GPU, que deve garantir ali menor ripple em carga em tese, ajudar a ganhar mais uns poucos megahertz. Contudo, se a regulação de tensão padrão já for boa o suficiente, essa modificação pode acabar não fazendo qualquer diferença nos resultados. Com essa configuração, a GPU não excedeu a marca de 43 graus em carga, um baita ganho em relação ao já muito bom sistema de refrigeração original da placa.
e isso foi suficiente para atingir 3.105 MHz no GPU Pi 3.21B, com incremento de 110 mV na tensão, e 3.060 MHz no 3D Mark Firestrike com 0 mV de offset. Isso mesmo, não houveram ganhos ao se aumentar a tensão da GPU em benchmarks 3D, mesmo com esse watercooler bruto aí. Se com temperatura ambiente os ganhos de tensão adicional não pareceram ser lá muito inspiradores, ainda hora de partir para o overclock extremo, né? Fazer essa placa efetivamente virar uma pedra de gelo. Como sempre, é necessário preparar o hardware antes de submetê-lo a temperaturas negativas, onde o maior problema é sempre a condensação. Contudo, no caso da RTX 4060, a complicação já começa com seu PCB compacto, que não rolou de montar o porte de GPU nele. Portanto, foi necessário reviver umas gambiarras ali do passado para encontrar uma solução para esse problema, né? E ela veio, montar a GPU na horizontal usando o porte de CPU. E igual foi feito aí nessa quadro, que vocês podem ver aí na tela. Apesar de parecer relativamente simples a ideia, ela apresenta ali alguns desafios, tipo, a fixação do pote é um pouco mais complicada, porque em muitos dos casos o único meio disponível é a gravidade, né? Pode ser um problema em GPUs com die exposto. Além disso, é necessário recorrer a um Razer PCI Express, o que por si só pode ser uma fonte de problemas caso ele seja de qualidade duvidosa. Por fim, será necessário bolar uma espécie de bancada dedicada para GPU. Como essa placa precisa voltar ali inteira para o seu corajoso dono, aí um salve para o Gabriel Ferraz aí, o Moisés, então o requerimento para isolamento foi que ele fosse fácil de ser removido sem deixar vestígios, né? Mas sim, ele sabe que eu vou congelar a placa, inclusive ele autorizou, tá? Então não estou fazendo isso com placa alheia sem o dono estar sabendo. Então foi usada ali uma borracha limpa-tipo e papel toalha para esse fim. Para resolver o problema de fixação do pote, foi adaptado o IHS de Core 2 Duo E7400 na GPU, qual além de proteger o die, também permitiu usar gravidade para fixar, né, o pote, né, o Kingpin F1 Dark. Né? É claro que se fosse montado o Direct Die, o contato seria melhor, a troca de calor seria melhor, não teria um IHS no caminho, né? Mas aí também ia ter que ir atrás de fabricar ia ter que fabricar um backplate pro bagulho, ir atrás de barras de fixação para poder prender o pote, enfim, ia tornar essa gambiarra um pouco mais custosa, né? Nessa sessão foi utilizado 1 kg de gelo seco, que foi bom para atingir temperaturas de até menos 57 graus na base do pote, com a RTX 4060 apresentando um total de 0 problemas com esse friozinho. Agora, finalmente apareceram os ganhos de frequência sob a tensão da GPU. No caso, o máximo possível de se atingir foram 3.180 MHz com offset de 60 mV no Firestrike. Quanto ao Time Spy, foi necessário baixar a frequência para 3.150 MHz e o offset a mais 40 mV, o que já é de se esperar, afinal esse benchmark é mais pesado e a carga da GPU é maior, portanto a dissipação tende a ser maior. Então naquele papo da dificuldade de se retirar o calor do die. Já o GPU-Z, por se tratar de um teste 2D que exige apenas dos CUDA-cores, foi possível esticar mais a frequência, atingindo 3.255 MHz, com offset máximo de mais 150 mV, 150% na frequência de chaveamento e no LLC. Também é importante ali observar que o Power Path Cap foi um fator limitante no GT2 de Time Spy. E não teve diferença entre a placa estar em estoque ou com overvolt, o que implica que na prática a telemetria não está funcionando lá muito bem nessa 4060, né? É só lembrar lá do review lá que eu falei que a placa não tem os shunts, não tem circuito de monitoramento, né? Consumo. Então, em teoria, para se livrar totalmente dessa limitação, é só usar uma BIOS com limite maior que os 13% da Galaxy. Bom, falando dos resultados em si, eles foram bons para pegar o primeiro lugar no ranking do HWBot, que não é nada surpreendente, já que até o momento não tem nem concorrente, né? Sou o único lá no ranking. Então, por hora, vamos ver se esses resultados vão envelhecer bem, né? Quando aparecerem mais outras 4060 por lá. Concluído, então, realizar modificações e testes de overclock extremo na 4060 foi uma experiência interessante. Não pela sua capacidade de quebrar recordes, que obviamente é nula, mas sim por explorar os limites do hardware recém-lançado, além de ter que pensar em soluções para as coisas saírem do papel. Por exemplo, a adaptação de HS de Core 2 Duo.
Em relação aos resultados obtidos, a GPU AD107 virtualmente não escala com tensão adicional e temperatura ambiente, tendo apresentado ali alguns ganhos apenas do GPU-P, e isso usando o Watercooler Custom com bloco montado com metal líquido. Talvez não seja uma alternativa para aqueles que pretendem adquirir uma placa dessas, né? Sistema de refrigeração aí custando, sei lá, metade do preço da placa. Ao partir para refrigeração extrema usando gelo seco, aí sim o ajuste de tensão veio bem a calhar, com a placa escalando bem com até 60 mV em 3D mais 150 mV em GPU-P, atingindo frequências que vão dos 3.130 MHz até os 3.255, com possibilidade de ir além com temperaturas ainda mais baixas, leia-se usando nitrogênio líquido. Feitas essas considerações, para encerrar o vídeo, fica aí duas tabelas resumindo quais foram as frequências máximas no Firestart e no GPU-P, constando também a refrigeração e a tensão utilizada em cada um desses casos. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!